A ideia de computação quântica é discutida desde a década de 80, mas a gente pode dizer que existem dois momentos assim em que a atenção ficou mais voltada para a computação quântica, né? Dois momentos de hype da computação quântica, né? Um deles aconteceu na década de 90, principalmente com o desenvolvimento do algoritmo de Shor e tal. A computação quântica ficou muito famosa nessa época, né? E outro é o momento em que a gente está vivendo. No momento atual, a computação quântica ganha muito espaço, né, na área acadêmica, né, mas também na divulgação até da mídia mesmo, como uma nova tecnologia que surge que pode nos ajudar a resolver certos problemas específicos. Mas será que a computação quântica realmente tem esse potencial para causar uma espécie de revolução tecnológica? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar o que é a computação quântica, né? Qual que é o cenário atual da computação quântica, né? Quais são as perspectivas futuras, que tipo de problema ela pode resolver, e também a gente vai falar sobre quais são os tipos de computadores quânticos que existem. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então, como eu falei, né, assim, existem dois momentos de maior destaque da computação quântica, né, na história. Então ela começa ali nos anos 80 com ideias muito fechadas na academia, né, sobre possibilidade de usar sistemas quânticos para fazer computação, né? Então, assim, a ideia básica da computação quântica é a substituição dos bits do que eu vou chamar aqui de computação clássica, que é a computação normal que a gente está acostumado, né? Então, a ideia da computação quântica é vamos substituir os bits por objetos que são qubits, né? Que são os bits quânticos, né? Esses bits quânticos são, a gente pode pensar, o análogo dos bits, mas só que a gente substitui o sistema clássico por um sistema quântico. Tá? Então a computação vai ser feita em sistemas quânticos, e aí quando você leva para sistemas quânticos, né, a computação, você vai ganhar uma série de alternativas ali para fazer a computação, porque sistemas quânticos têm um comportamento muito diferente dos sistemas clássicos. Mas como eu estava falando, né, a gente tem dois momentos de maior atenção que foram dados à computação quântica, né? E um deles foi na década de 90, né, quando foi publicado um artigo, né, do famoso algoritmo de Shor. E esse algoritmo, ele tratava ali da possibilidade de você fazer fatorações de números. E esse algoritmo, ele ficou muito famoso porque uma das consequências dele seria a possibilidade de você quebrar todos os códigos e senhas, né, de segurança que a gente usa. Por exemplo, senha de cartão de crédito, senha de banco, essas coisas assim, poderiam ser quebradas através, com o uso de um computador quântico, né, a implementação desse algoritmo. Então, existem algumas instituições financeiras que já começam a se preocupar, né, os países que vão também investir nisso, porque você tem, né, a segurança digital ali ficaria comprometida se uma máquina dessas fosse desenvolvida, mas acontece que para você realmente fazer isso efetivamente, quebrar alguma senha, alguma coisa desse tipo, você precisaria de um computador quântico com milhões e milhões de qubits. Tá? E é o que a gente não tem acesso a isso atualmente. Provavelmente a gente não vai ter acesso a isso no futuro, sei lá, daqui a uns 20, 30 anos, a gente ainda não vai ter acesso a esse tipo de computador. Tá? Então, a ideia de que esse algoritmo representa uma ameaça para a segurança atual, ela é um pouco exagerada, mas ela é interessante porque com o desenvolvimento dessas ideias, né, surge uma outra área que é a tentativa de contornar esse problema, né, que é um negócio chamado criptografia quântica. E aí a criptografia quântica, sim, ela tem até utilização atualmente no mercado. Tá? Então tem uma outra área que foi desenvolvida como se fosse o remédio para esse problema que o computador quântico poderia provocar, né? Então criou-se essa área de criptografia quântica, existem vários estudos, então é uma área consolidada, inclusive com aplicações atuais já. Então, assim, uma coisa que a gente pode destacar aqui agora é por que a gente não consegue ter esses computadores quânticos com milhões e milhões de qubits, né? Porque a mecânica quântica, como você vai fazer a computação em sistemas quânticos, né? A mecânica quântica, ela tem certas limitações, assim, no sentido de que os sistemas quânticos são eles são frágeis. Essa fragilidade, na verdade, ela está associada com o fato de que um sistema quântico, ele mantém suas propriedades que são interessantes para a computação quântica, né? Que propriedade que é essa? A propriedade principal é algo chamado superposição de estados. Tá? Então, isso é uma propriedade exclusiva de sistemas quânticos, tá?
Nesse vídeo que aparece aqui no card, eu falo um pouco mais sobre o que é a superposição de estados, tá? Agora, é a ideia que, por exemplo, sustenta o famoso experimento do gato de Schrödinger. E essa propriedade, na superposição de estados, ela acaba sendo degradada assim, à medida que o sistema quântico interage com o mundo, né? Então, ele não consegue manter essa propriedade por muito tempo em um ambiente assim, em que existem interações com o sistema. Então, é muito difícil você construir computadores quânticos, tá? Por isso que a gente não tem a aplicação disso atualmente, né? Assim, aplicação nesse sentido de ter computadores quânticos com milhões e milhões de qubits. A gente vai ver que tem aplicações, mas de outra forma, tá? Mas essas com milhões de qubits a gente ainda não tem. A gente não tem essas máquinas ainda disponíveis, né? E existe um trabalho muito complexo que envolve a construção e preservação, né, das características dos computadores quânticos. Então, essas discussões sobre o algoritmo de Shor e o uso do computador quântico nesse sentido, né, de quebrar códigos e tal, ela foi dando lugar, à medida que o tempo foi passando, para uma outra discussão que começa a surgir mais ou menos nos anos 2015, 2014, por aí. Essa discussão, ela coincide com algo que é o seguinte, né? A computação quântica, a gente pode separar, assim, de forma bem aproximada, né? A computação quântica em duas áreas, né? Você tem uma área em que as pessoas estão preocupadas em construção de computadores quânticos, tá? Tipo do hardware mesmo, ou computador físico lá que as pessoas vão usar. E você tem uma outra área que é mais abstrata, que é a construção de algoritmos que vão ser usados nesses computadores construídos. Então, à medida que essa área, né, de construção de computadores quânticos mesmo, de hardware, começou a avançar, e aí a gente começou a ter disponível computadores quânticos com muitos qubits, assim, não são milhões e milhões de qubits ainda para rodar um algoritmo tipo esses do algoritmo de Shor, para resolver um problema relevante nessa área, mas temos computadores quânticos com alguns milhares de qubits disponíveis hoje, o cenário atual é esse, né? E aí as pessoas começaram a se perguntar ali a partir de 2010, 2015, o que a gente pode fazer com esses computadores quânticos que são intermediários. Eles não são aqueles que a gente esperava lá no início, de milhões e milhões de qubits, mas eles já têm alguns milhares de qubits. Será que eles não servem para alguma coisa? E a resposta é que sim, eles servem para alguma coisa, né? Então, a partir de 2015, as pessoas começaram a pesquisar problemas que poderiam ser resolvidos de forma mais eficiente em computadores quânticos intermediários, esses que nós temos hoje. E esperando que essa área continue a se desenvolver, né? Imagina-se que daqui a 7, 10 anos a gente vai ter uma aplicabilidade muito maior desses computadores. Mas hoje mesmo existem certos relatos de empresas que já usam, no cenário atual, já usam de forma vantajosa, né, os recursos computacionais dos computadores quânticos. E aqui vale a pena a gente fazer uma distinção aqui entre dois tipos de computadores quânticos, tá? Então, de forma bem geral, assim, a gente pode pensar assim, né? São dois tipos, né? A gente tem um tipo de computação quântica que ficou conhecido como Quantum Annealing e o outro tipo de computação quântica que é através de portas quânticas. Então, a distinção que eu estou fazendo aqui não é nem muito sobre qual é o sistema quântico usado para construir o computador quântico, mas é mais sobre qual que é o procedimento usado para realizar as tarefas computacionais, né? Então, vamos começar com esses computadores de portas quânticas, tá? A ideia é a seguinte, né? A ideia é que, nesse caso, né, esse caso são computadores, por exemplo, né, os computadores. A IBM tem um investimento nessa área, né? Ela tem alguns computadores disponíveis, inclusive a gente pode usar esses computadores de forma até gratuita, né? Você se cadastrar lá na plataforma da IBM e você consegue rodar ali alguns algoritmos nesses computadores que eles têm atualmente lá disponíveis, né? Então eles disponibilizam esses recursos através da nuvem e tal. E de forma remota, né? Você consegue acessar os computadores deles. E aí, eles têm atualmente computadores com 130 qubits mais ou menos, né? O máximo que eles têm é isso. E no caso desses computadores, o que acontece é o seguinte, né? A computação é feita de forma muito parecida com a computação clássica, com a computação que a gente tem, normal, computadores normais que a gente tem, né? O que acontece ali? Você tem a manipulação de qubits, então você seleciona os qubits que você quer manipular e você faz manipulações específicas em certos qubits. E a construção de algoritmos, então, segue essa lógica, tá? Tenho disponível lá, sei lá, 50 qubits,
preciso fazer operações nesses qubits, né, de transformações dos qubits, assim como a gente faz em computadores clássicos, tá? Então você vai fazer operações nesses qubits e essas operações é que vão ser a computação no final das contas, né? Então você quer realizar lá uma tarefa, quer rodar algum algoritmo, rodar um algoritmo significa fazer essas manipulações nos qubits, assim como rodar um algoritmo no computador clássico significa fazer manipulações ali, controlar, mexer nos estados dos bits clássicos, tá? Então existe uma correspondência, assim, existe uma proximidade entre a computação quântica desse tipo, né, de portas, e a computação clássica que a gente tem mesmo. E aí, por questões que são muito técnicas, né, mas que estão relacionadas com essa ideia de que os sistemas quânticos são frágeis, né? Inclusive, a gente gravou esse vídeo que aparece aqui no card, né, sobre essa fragilidade dos computadores quânticos, tá? Então a gente fala em mais detalhes sobre isso nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo também na descrição. Mas por esse motivo, esse tipo de computação, ele as empresas, né, que estão atuando nessa área, elas conseguem construir computadores quânticos com poucos qubits, né, com relação à próxima área que eu vou falar aqui, que é essa de Quantum Annealing. Então, nessa outra movimento, né, que é esse do Quantum Annealing, as empresas, tem uma empresa que é líder nesse tipo de construção de computador, na construção de computadores quânticos desse tipo, né, é uma empresa chamada D-Wave, tá? E essa empresa, ela tem atualmente computadores quânticos com alguns milhares de qubits, tá? 20 mil qubits, eles estão anunciando para uma próxima evolução aí com 48 qubits, assim, no tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? E provavelmente eles vão ter avanços rápidos em número de qubits, mas aí a computação quântica é feita de uma forma diferente, tá? Diferente daquela que é feita nos computadores de portas lógicas. Aqui o procedimento é um pouco diferente, né? Você não tem aquelas operações específicas em cada um dos qubits, né? Mas você faz algo um pouco mais geral. Na verdade, a ideia é que você vai ter um sistema e um sistema físico, né? Alguma coisa que implemente esses qubits. O qubit é uma ideia abstrata, né? E para você transformar o qubit em algo físico, né, você precisa encontrar um sistema quântico que vai implementar aquela ideia, né? Então, existem vários exemplos disso, né? Existem várias possibilidades de fazer isso. Mas nesse caso do Quantum Annealing, dos computadores desse tipo, né, de Quantum Annealing, eles vão ser implementados, então você vai ter um sistema, esse sistema tem uma energia. Então, a energia total do sistema, né, você vai variar essa energia de uma maneira esperta, de forma que você vai conseguir resolver certos problemas específicos usando esse tipo de computador, tá? E aí eu queria entrar agora nessa parte de quais problemas a gente consegue resolver com esses computadores quânticos, que são os maiores que a gente tem hoje, né? Que são esses que têm alguns milhares de qubits. Então, os problemas que a gente consegue resolver nesse tipo de computador são problemas de otimização. Tá, o que é isso, né? Esse é um problema muito comum na indústria, né? Você tem processos, pode pensar em qualquer tipo de indústria, sei lá, petróleo, mineração, logística, qualquer coisa, qualquer setor, tem ali alguns problemas de otimização, né? E esses problemas são, como que eu otimizo um processo, por exemplo, né? Para a gente ficar com um exemplo mais concreto, vamos considerar um problema, ele é um problema famoso na área da ciência da computação, né? Um problema que ficou conhecido como o problema do caixeiro viajante, que é um problema, no fundo, de logística, né? O problema é o seguinte, né? Imagina que você tem lá várias cidades e você tem que fazer entregas em todas essas cidades. E aí, no caso original do problema, você pode passar uma vez em cada cidade, e aí você quer saber qual é a rota mais eficiente que você vai seguir, né? Qual é a trajetória mais eficiente, que vai, sei lá, consumir menos combustível, por exemplo, né? Então, esse é um problema de otimização de trajetória de entregas, né? Esse problema, que é estudado há muito tempo na computação, na área da computação, que a princípio não tem nada a ver com computação quântica, tá? Ele é independente, ele tem solução em computadores clássicos, ele é resolvido, né? Por exemplo, empresas de logística usam. É claro que se você for resolver esse problema para poucas cidades, tudo bem. Agora, se você for resolver um problema desse no mundo real mesmo, né? Claro que ele vai ter outros vínculos, outras restrições ali, então ele vai ser um problema mais complexo, né? Mas quando você vai resolver problemas desse tipo no mundo real e você tem muitos pontos de entrega, esse problema vai ficando cada vez mais complicado. Então, os computadores clássicos conseguem resolver esse tipo de problema de otimização, mas à medida que o número de pontos de entrega fica cada vez maior,
o problema vai ficando cada vez mais complexo, computacionalmente complexo, e aí você pode demorar um tempo, o computador clássico pode levar um tempo muito grande para resolver esse tipo de problema, tá? Então essa é uma questão relevante na área de logística. E aí o que o computador quântico tem a ver com isso, né? Bom, a partir dos anos de 2015 e tal, as pessoas começaram a procurar quais problemas poderiam ser resolvidos por esses computadores quânticos que a gente já construiu hoje. E o pessoal começou a descobrir que esse tipo de problema que eu acabei de falar, tipo o problema do caixeiro viajante, ele é um problema que se encaixa de forma perfeita nos computadores quânticos. Tá? O computador quântico conseguiria resolver esse problema de forma mais eficiente do que computadores clássicos. E aí uma série de trabalhos acadêmicos, né, científicos, foram publicados discutindo essas questões, fazendo análises empíricas, lá, comparando a solução de computadores clássicos e solução de computadores quânticos, e esses trabalhos apontam para a direção de que existe uma vantagem do uso de computador quântico nesse contexto. Tá? Então, nota que esse tipo de problema que eu estou falando é um problema muito específico. É claro que ele é um problema amplo, né? Ele é aplicado em vários campos da indústria. Problemas que parecem com esse, né, tipo problemas de otimização parecidos com esse que eu acabei de falar, do caixeiro viajante, também podem ser aplicados em computadores quânticos. Né? Então você tem uma classe de problemas, né, que podem ter a aplicação da computação quântica. Né? E esse é meio que o cenário atual ali das discussões, né, que acontecem na academia sobre essa área aí da computação quântica. Tá? Então, problemas de otimização desse tipo, eles podem ser implementados em computadores quânticos. Então, voltando para aquela divisão, né, distinção que eu fiz entre computadores do tipo de portas quânticas, né, e computadores que são conhecidos como quantum annealing, esses quantum annealing, eles são usados para resolver esse tipo de problema de otimização. É possível usar também os computadores de portas para fazer isso, mas aí você tem certas restrições porque você tem menos qubits, e aí você tem que tratar de problemas que são menores, né? Menores no sentido de que eles são menos complexos, né? E o outro, né, que é esses computadores de quantum annealing, eles têm uma disponibilidade maior, né? Você teria a possibilidade de resolver problemas mais complexos com eles atualmente. O desenvolvimento dessas áreas é muito rápido, tá? Então, assim, pode ser que daqui a alguns anos o desenvolvimento dos computadores de portas quânticas torne esses computadores mais eficientes do que os computadores de quantum annealing e tal, mas o cenário atual é de que você tem mais esse tipo de problema, você pode resolver de forma mais eficiente em computadores, ou você tem mais qubits disponíveis, né, para resolver esse tipo de problema em computadores desse tipo de quantum annealing. Os computadores de portas lógicas, né, de portas quânticas, eles são mais versáteis, né? Então eles conseguem resolver outros problemas também. Esses quantum annealing são mais focados nisso, em problemas de otimização parecidos com esses do caixeiro viajante. Bom, agora, como é que um computador quântico consegue resolver um problema desse tipo do caixeiro viajante, né? E aí eu estou falando dos computadores desses tipo quantum annealing, né? Os computadores de portas, dá para imaginar que você vai construir ali um algoritmo e você vai rodar esse algoritmo fazendo manipulações em cada um dos qubits, e o que você vai explorar é o fato de que esses qubits têm propriedades diferentes dos bits clássicos, né? Mas assim, seria mais ou menos rodar um programa ali que funciona de forma bem parecida com o que já é realizado nos computadores clássicos, né? Então, a construção de algoritmos seria nessa linha. Agora, nesses quantum annealing, em que você tem um tipo de sistema que está com uma determinada energia, e aí variando a energia desse sistema, você vai chegar na solução que você quer para o seu problema, né? Isso é um pouco difícil de imaginar, né? Assim, é claro que para entender isso completamente, a gente precisaria de usar um formalismo matemático e tudo, né? Mas assim, vamos tentar entender isso aqui de uma forma mais introdutória, sem formalismo matemático, né? Então a ideia é a seguinte, né? Esses computadores do tipo quantum annealing, eles são construídos ali da seguinte forma, né? Você vai ter vários qubits conectados entre si, e a conexão entre eles, né, e com essa construção, o que ele vai ter é um tipo de sistema muito específico, tá? Eles vão construir um sistema específico da mecânica quântica
que é conhecido como modelo de Ising, tá? Assim, não vou entrar em detalhes matemáticos disso aqui, mas o modelo de Ising ele vai ser basicamente, pode imaginar assim, né, que você vai ter lá uma série de qubits, esses qubits eles vão ter conexões entre eles. Alguns vão estar conectados, outros não vão estar conectados, e você tem essa distribuição ali. Dependendo da intensidade dessas conexões entre eles e tal, você tem diferentes modelos, você tem um modelo de Ising, né, mas com diferentes valores de energia para ele. Tá? E aí, como é que um problema de otimização é implementado nesse tipo de computador? Né? Então, o ponto principal aqui é que problemas do tipo do caixeiro viajante, eles têm uma formulação matemática, então a expressão matemática que representa esses problemas, ela é muito parecida com a expressão matemática que representa a configuração de energia desse computador quântico aí do tipo Quantum Annealing. Então, a gente consegue fazer uma espécie de analogia aqui, né? Então, se você quer, sei lá, minimizar o custo de operação de entregas e tal, tipo, o problema do caixeiro viajante, você quer minimizar o custo da viagem. E aí você escreve uma expressão matemática para o custo. E essa expressão matemática tem a mesma cara que a expressão matemática usada para descrever a energia desse sistema. Então, a gente pode pegar esse sistema, essa equação do custo, e implementar ela nesses computadores quânticos, porque a equação é quase a mesma, a relação entre as grandezas é muito parecida, né? Então a relação entre os qubits ali é parecida com a relação entre os termos que aparecem na equação do problema do caixeiro viajante. Então você consegue mapear o seu problema do caixeiro viajante em um problema que é num computador quântico desses. E aí, ao invés de você procurar qual que é, ou tentar resolver essa equação, ou encontrar qual que é o menor valor de energia, o menor valor de custo para dessa trajetória, né? Então você tem a sua equação de custo e você quer encontrar qual que é a melhor trajetória, né, que vai reduzir o custo. Ao invés de você fazer isso, você vai transformar esse problema num problema que é um problema de qual é a menor energia, você vai tentar encontrar qual é a menor energia do sistema. Então, já que o custo tem uma expressão matemática parecida com a da energia, ao invés de procurar qual é o menor custo, ou qual é a trajetória que reduz o custo, você vai tentar encontrar qual é o seu estado que reduz a energia do seu sistema. E aí você vai fazer isso não fazendo operações com os qubits, mas o que vai acontecer aqui é que a energia, esse estado de menor energia, né, que vai corresponder à solução do seu problema de otimização, ele vai ser encontrado naturalmente no seu sistema, né? A partir de uma manipulação do seu sistema global ali, a situação final daquele sistema, o seu estado final, vai corresponder direto à energia a energia mínima lá que está associada à solução do seu problema de otimização, tá? Então, é como se você usasse meio que a natureza para resolver o seu problema de otimização, tá? Uma evolução temporal natural ali do seu sistema quântico, né? Claro que você vai construir condições para que essa solução, para que essa evolução temporal aconteça, mas aí você vai deixar ela acontecer e ao final você vai ler qual que é a sua resposta, tá? Então, é uma computação um pouco diferente, né? Mas que no final das contas é o sistema quântico que te dá a resposta, né? Então a evolução temporal do sistema quântico te dá a resposta de qual é a trajetória ótima ali, né? Qual que é a trajetória que minimiza os gastos, né? Já que existe essa analogia entre custo da trajetória e energia do sistema quântico. Então, o cenário atual da computação quântica é mais ou menos esse, né? A gente tem já algumas aplicações, casos de uso real, né? Relatos de empresas que usam isso e que já encontram alguma vantagem. Atualmente, as pessoas projetam que daqui a 7, 10 anos isso vai ter um uso mais comum, né? Isso vai ser mais comum você encontrar empresas usando realmente esses recursos de computação quântica. Isso depende muito da evolução dos hardwares também, né? Então são áreas paralelas, né? Tanto a área de software, né? Que seria essas áreas de desenvolvimento de algoritmos e tal, quanto ela depende, né? Ela tem uma dependência dessa outra área, né? Do desenvolvimento realmente dos computadores quânticos, né? Mas a tendência é que os computadores quânticos, a ideia de que eles vão ser uma revolução completa, né? Uma revolução tecnológica, mais ou menos, né? Parece que a gente não vai ter uma substituição absoluta, total dos computadores que a gente tem hoje por computadores quânticos, tá? Então, computadores quânticos não vão ser usados em todas as tarefas que a gente
usa hoje computação, né? Então, a gente vai continuar com computadores clássicos e eles vão ser úteis ainda, né? E os computadores quânticos provavelmente vão ser usados em situações muito específicas, para problemas específicos, que são problemas importantes, então eles vão ter um valor muito grande, né, para empresas e tal, reduzir custos e tudo, otimizar processos, mas eles vão ser restritos a certos problemas que provavelmente são problemas dessa linha, né? Isso eu estou falando assim, para o que é projetado para daqui a 10 anos, 5, 7 anos, sei lá, uma coisa desse tipo, né? Para um futuro mais distante, aí pode ser que a gente realmente tenha um uso mais amplo da computação quântica, inclusive com essas possibilidades de quebra de criptografia e tal, né? Então mas isso seria para um futuro mais distante. Para esse futuro mais próximo aqui, né, um médio prazo ali, o que é previsto é isso, né, que esses computadores quânticos sejam capazes de resolver problemas de otimização de forma mais eficiente.